que se exerceria. Foi por essa via que eu cheguei ao Fórum de São Paulo. Quanto à sua pergunta, Danilo, de por que a mídia trabalha com essas categorias, tem um lado dela, da resposta, que eu acho que é o que o Olavo já colocou. Durante o período militar, do golpe militar, paradoxalmente, foi o período no qual mais se produziu livros de natureza ideologicamente de esquerda no Brasil. As editoras, os jornais, as revistas. Por exemplo, uma revista como a Veja já foi uma revista tida e considerada como de esquerda há 35, 40 anos atrás. Hoje em dia ela é tida pela esquerda como uma revista de direita. Pois bem, o que acontece dentro das redações, e os que trabalham nas redações sabem disso há muito tempo, é que a direção dos jornais em geral é de natureza mais liberal e negocial nas suas intenções, mas a redação se sente culpada, a redação se sente emburrecida, a redação se sente inadequada, a redação se sente retrógrada, se ela não se confessar de esquerda. Embora muitas vezes esse seja um conceito que na redação nem bem se saiba bem o que seja, mas é assim que se faz e que se confessa. E como o PT, coerentemente com qualquer ideologia que trabalha com informação e contra-informação, ele produz aqueles que são os fatos para consumo público e aqueles que são os fatos e as ocorrências para consumo interno. Qualquer partido funciona assim, mas um partido com intenções de continuidade ditatorial, assambarcadora de tudo que a gente possa pensar que seja liberdade de expressão do país, trabalha essas categorias com muito mais maestria, de modo que em encontros eles decidem qual é a palatabilidade do discurso a ser oferecido. Mas isso não muda em aspecto nenhum a fixação, o objetivo, a obstinação e a perseguição completamente implacável dessas que já são as definições prévias por eles assentadas. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, já faz alguns anos. Eu não tinha antes de 90, interessante. Antes de 90, todo mundo que me perguntasse, eu diria jamais. Eu tive pessoas que moraram na minha casa, que eram pessoas engajadas com o PT, a quem eu amei e amo com todo o coração e discordava do que elas expressavam, mas sempre tive o dilatamento interior de acolher, de não fazer disso um problema, um fosso, uma separação. Mas, apesar de até 1990 eu dizer não tenho condições, eu dei uma chance ao diálogo. E o diálogo que aconteceu comigo foi no andar de cima. Até maio de 98, quando subitamente eu fui introduzido no andar de baixo. Quando eu cheguei no andar de baixo, aí eu vi que o Fórum de São Paulo estava presente em todas as coisas, não como uma declaração explícita, mas com uma atitude que configura o espírito ali definido. Não há a menor dúvida disso. E com a reação deles, especialmente nessas eleições, que são as primeiras, onde eles se sentem definitivamente ameaçados, ficou explícito que o ânimo desse grupo está tomado de garras, de uma bestialidade, disposta, como Lula disse semana passada, a fazer qualquer coisa para manter a companheira Dilma no poder. Ok, então vamos lá. Fazer qualquer coisa. Olavo, Caio, o que implica esse qualquer coisa? Eu recentemente entrevistei o professor Diego Aranha, que é um professor da PUC, que examinou as urnas eletrônicas de perto e levou ao TSE um relatório que mostra diversas falhas de segurança na urna e como ela pode, com uma só chave, ter o resultado de todas as urnas alteradas, se assim quiser, se assim
tiver uma operação para comprometer a eleição do país. Esse qualquer coisa para se manter no poder, que o PT é capaz, poderia envolver uma fraude na urna eletrônica, que aliás é um equipamento muito, pelo menos passível de dúvida, já que democracias mais fortes do mundo não tem uma urna desse tipo. Ou é uma coisa mais igual Maduro, que teve a eleição, pediram recontagem de voto, ele foi lá, mandou queimar o voto, destruir as urnas para ninguém recontar nada. O que é esse fazer qualquer coisa? É possível que uma coisa dessa aconteça? Vocês acreditam nisso? Qualquer coisa significa literalmente qualquer coisa. É fraude eleitoral, é mentira, é campanha de difamação, é chantagem, é propina, é ameaça, é assassinato, o que for necessário, porque os caras foram educados dentro desta ética. Aquilo que aumenta o poder do partido é bom, e aquilo que o enfraquece é ruim. Esse, para eles, é o absoluto, é o imperativo categórico. Todos são assim. Essa é a mentalidade comunista já há muitas décadas. Sempre foram assim e não vão mudar. Quer dizer, confiar nessas pessoas é ser enganado. Você vê aí a história do Caio Fábio. O Caio Fábio tinha toda a boa vontade com eles, não tinha nenhuma desconfiança, tá certo? Não tinha suspeita alguma. E ele mesmo, mas a força dos fatos é tão grande que um dia o nego acorda e diz, pô, eu estou metido aqui entre bandidos. Pessoas que são, como diz o termo dele, são de uma bestialidade imensurável. Entendeu? E pessoas que, no meu entender, têm que ser banidas da vida pública. Porque eu não sou a favor de prender ninguém, nem de matar ninguém, tá? Mas eu acho, sinceramente, essas pessoas todos aqueles que usaram o aparelho de Estado para a prática de crimes têm que ter os seus direitos políticos cassados em caráter vitalício e ser proibidos de exercer qualquer atividade na educação ou na mídia para sempre. Eles têm que ser devolvidos à sua vida particular. Tem que sair da vida pública. As pessoas não têm o direito de estar na vida pública, por quê? Estão usando o Estado para a prática de crime, para favorecimento do seu grupo. E isso, para eles, é natural, isso é bom. Você vê o vídeo em que o Lula se gaba de ter mentido para respeito de... Eles, eu chegava lá em Paris e dizia, no Brasil tem 25 milhões de meninos de rua e outras coisas. Ele se gabando, achando lindo o que ele fez. Como é que nós podemos dialogar com uma pessoa dessa, que é uma mentalidade psicopática? Leia o livro do Dr. Andrew Lobachevsky, que fez um estudo sobre a elite política comunista na Polônia, e você vai ver como é a mentalidade desses caras. São pessoas absolutamente amorais, mas que têm um senso de autodefesa, tá certo? Exacerbado. Autodefesa grupal exacerbada. Né? E chega ao ponto da paranoia de enxergar inimigo onde eles não têm. Você vê, durante muitos anos, só houve oposição ao PT na internet. Você não tinha isso na mídia, você não tinha nos partidos políticos, não tinha nada. Mesmo assim, eles diziam, olha, a elite fascista está querendo nos derrubar, etc. Quem era a elite fascista? Era eu, Reinaldo Azevedo, né? A Graça Salgueiro, mais meia dúzia dos coitados, tá entendendo? E eles tinham medo da gente, porque faz parte do seu instinto de autodefesa hiperbólico enxergar inimigos por toda parte. Bom, tanto enxergar inimigos, os inimigos acabaram aparecendo. E eles levaram agora essa surra bem merecida. Na realidade... Mas merece muito mais do que isso. Outra coisa, eu quero observar uma coisa. Muito antes deles aparelharem o Estado, eles tinham aparelhado a mídia inteira. Você vê, o Caio Fábio citou, muito bem lembrado, o caso da Veja. Não era só a Veja, a Editora Abril inteira estava aparelhada pelo Partido Comunista e pela AP. Diretores da Abril estavam metidos nisso. As redações eram só militantes do Partido Comunista ou da AP, inteirinha, de alto a baixo. Começar pela Veja, o seu Mino Carta, que é até hoje um servidor, puxa-saco do PT, tá certo? Ele já era a mesma coisa naquela época. Então, eles já tinham dominado totalmente a mídia. Claro que depois tem as novas gerações, elas entram sem tanta convicção assim. E alguns começam a pensar e mudam de ideia. Mas eles ainda têm o controle da mídia. Olha só, eu acho que nesse qualquer coisa que o Lula disse, vale qualquer coisa, eles têm uma história que a gente não precisa nem comparar a nenhuma outra,
mas apenas lembrar da história construída por eles mesmos, aonde tudo foi válido até aqui. Tudo. De onde é que a gente está vindo? A gente está vindo de uma sucessão de casuísmos, de imposições, de vale tudo, de manobras, de blindagens, de compras, de aquisições, de corrupções, de contabilidades fantasiosas. Até assassinatos suspeitos, né? Celso Daniel, Sombra, Companhia Limitada, a família do Celso Daniel, os irmãos dizendo que o Olavo de Carvalho, no dia do enterro, em prantos, teria confessado o que teria acontecido de fato. Não, Gilberto Carvalho, não fui eu, não. Olavo, foi o Gilberto de Carvalho, desculpa. De Carvalho. Não é meu parente, hein? O Gilberto de Carvalho, no dia do funeral, já falou mais de uma vez a respeito disso, e outras suspeições de eliminações, sem falar no trato. O trato é esse. Se você quiser continuar com a gente, você faça qualquer coisa conosco. Porque se você tiver um pingo de alguma consciência que lhe coloque numa posição refratária, nós vamos fazer de você um ente absolutamente fantasmagórico em quem tudo cola como transferência. Esse é um poder extraordinário psicológico coletivo que eles desenvolveram. Foi tornarem-se seres em quem nada cola. Ao passo que qualquer um outro acerca de quem eles falem alguma coisa, tudo cola. Uhum. Por exemplo, eu os vejo terem a coragem, não que o Aécio seja qualquer um santo e nem seja nenhum projeto alternativo proposto como ideal nosso para qualquer coisa, é apenas uma alternativa de alternância àquilo que, se não for alternado, será catastrófico, que é a continuidade desse projeto. Mas eles têm a coragem de todo dia você ler na internet a lista de bagaceiras do Aécio. Ah, o Aécio cheira. Se o Aécio cheira ou não cheira, eu não sei. Agora, eu sei que o Lula bebe igual um doido. E entre a cheirada e a cafungada do Aécio e o porre certo do Lula, meu Deus, o do Lula é um fato comprovado. É um fato social. Social. Aí os caras chegam e me dizem, o Aécio come mulher gostosa. Ainda bem pro Aécio, né? Se ele estivesse comendo porcaria, como é o nome daquela secretária da Presidência da República em São Paulo? Rosemary. Rosemary. Então, um gostinho melhor, não é, do Aécio. Aí eles vêm, aí me falam, porque... Das cabritas, né? Oi? O Lula disse que tinha saudade das cabritas. Das cabritinhas, dessas coisas todas. Ele é o bebê de Rosemary. Ele é o bebê de Rosemary. Fez um monte de placa para uma, né? Então, olha só, a gente fica olhando as comparações e vê, por exemplo, para não irmos longe nas comparações, FHC teve que passar a faixa presidencial para o Lula e passou, sem crise, sem desespero. Todo mundo disse, bom, o povo escolheu dessa vez a ele, se a gente tiver que voltar, a gente volta. Essa é uma atitude que, sem que a gente esteja advogando a santificação dessas figuras, não é o caso, mas é uma figura cidadã, é uma postura cidadã e politicamente completamente normal e aceitável, faz parte de uma transição. A gente ganhou, eles perderam. Este governo, todavia, não admite perder. Não admite perder. Ou seja, eles estão a ponto, nesse qualquer coisa, de partir para qualquer coisa. Pode ser na urna, pode ser através de outras formas de manipulação. Eu realmente oro para que o Dias Toffoli tenha lá a melhor equipe que ele possa, que ele fique livre de toda e qualquer ascendência que o Lula ou o PT possam ter tido da indicação dele e a gente não sofra um estelionato dessa magnitude. Mas que a nossa fragilidade é imensa, não resta a menor dúvida, e eu não teria a menor
titubeio quanto a voltar para os bullets de fazer voto no papel.